Eu vou pedir a ele, o Brunão Hernandes, que rufe os tambores para que nós possamos anunciar a pergunta que norteará a enquete do dia. Depois deste bonito rufar de tambores, nós anunciamos a pergunta. A pergunta é a seguinte: é possível amadurecer na fé sem confrontar áreas do coração que resistem ao senhorio de Cristo? Olha só, é possível amadurecer na fé sem confrontar áreas do coração que resistem ao senhorio de Cristo? E vamos à primeira parcial, muitas pessoas participando da enquete. A pergunta é essa: é possível amadurecer na fé sem confrontar áreas do coração que resistem ao senhorio de Cristo? Olha aí, as respostas estão desta seguinte maneira: 18% dizem que sim, se bem que o gráfico aqui ficou fora, hein? Porque esse gráfico aqui está mais para quase 50%. Se fosse 18%, seria mais ou menos aqui. É mais ou menos isso, né? Tem que entender. De pizza eu entendo, hein? 18% dizem que sim, 82% a divisão aí dizem que não. Mas, independente disso, muitas pessoas participando, né, Natiel? Exatamente, independente da divisão da pizza, muita gente interagindo conosco aqui no nosso canal Deus e Amor Oficial no YouTube. A Aida Santos acredita que não, é a resposta dela para a nossa enquete hoje. Nosso irmão, o presbítero Renato, também participando hoje, dizendo: Deus abençoe nação, Deus é amor. Deus abençoe também o senhor presbítero Renato, que sempre está aqui conosco no Batismo em Pauta, um quadro de extrema relevância para o nosso IPDA Play. Vamos ver quem mais? A irmã Lucinéia comenta: não, envolve uma transformação profunda e contínua que exige rendição, arrependimento e a disposição que exige a rendição. Deus abençoe a nossa irmã Lucinéia, que comentou a nossa enquete hoje aqui no IPDA Play e também no canal Igreja Deus e Amor Oficial. Nosso irmão Patrick Oliveira Fernandes, lá de Passo Fundo, diz: bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Falou pastor, Passo Fundo? Passo Fundo. Oh, meu Deus. O senhor conheceu o irmão Patrick, pastor? Não, eu não fui na igreja, eu fui só na festa lá. Entendi. Eu até me ofereci para pregar lá, mas eu tô com... Você sabe que agora a gente não é mais aquela coisa, né? Aí o pastor lá disse que já tinha agenda lá, não pude pregar na igreja lá. Mas eu estive lá, foi uma bênção, viu? Foi uma bênção muito grande estar lá em Passo Fundo, cidade linda. Eu tinha outra impressão, eu achava que Passo Fundo era uma cidade pequena, mas é uma cidade gigante, uma cidade bonita, limpa. Olha, eu fiquei encantado com Passo Fundo. Viu? Padrão Sul. Padrão Sul, mas acho que um pouquinho acima, viu? Olha, muito linda. Parabéns a todo o povão de Passo Fundo, tchê. Um abraço aos nossos irmãos de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E a resposta dele para a nossa enquete também é não, pastor Júnior Rubio. Que rufe os tambores para que anunciemos o resultado final da nossa enquete. A pergunta que norteou a enquete foi essa: é possível amadurecer na fé sem confrontar áreas do coração que resistem ao senhorio de Cristo? 20% dizem que sim, 80% dizem que não. Todas as opiniões são muito importantes para nós, tenha certeza disso. Porém, mais importante do que qualquer coisa é o que a Bíblia diz. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor, a Bíblia é clara em dizer que todas as áreas da nossa vida e de todo o nosso coração precisam ser, sim, submissas ao Senhor de Cristo. Portanto, não é possível amadurecer na fé sem que isso aconteça. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 17, verso 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Evidentemente que Deus conhece o coração. E sendo ele perverso, precisa, sim, se submeter ao senhorio de Cristo. O coração do homem, que por sua natureza tende à maldade, tende ao pecado, precisa ser colocado debaixo das ordenanças de Cristo. E é importante lembrar que aqui, quando falamos de coração, estamos falando de desejos, estamos falando de vontade, estamos falando também da essência humana, aquilo que em algumas vezes também nas Escrituras é tratado como alma, ou seja, a parte interior do ser humano, a parte interior da nossa existência e que se conecta também com todo o aspecto da vida terrena e também
tem uma importância considerável naquilo que faremos em nossa espiritualidade. Agora, Lucas, capítulo de número 9, verso 23, Jesus disse o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. É claro que este negar a si mesmo é negar os desejos, é negar a vontade, é permitir que aquelas áreas do coração, como citado na pergunta, aquelas áreas que a gente tem um cuidado especial em manter sobre nosso cuidado, sobre nosso controle, aquelas áreas que a gente quer tentar negociar com Deus, não tem negociação com Cristo não, viu? É pegar a cruz, é renunciar, é dizer não a nós mesmos, é dizer não à nossa vontade e aceitar de forma completa a soberana vontade de Deus, ou seja, o que está na nossa pergunta como senhorio de Cristo. Agora, Hebreus capítulo 4, verso 12 nos fala como isso acontece. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sim, todo o nosso coração ele é descoberto diante de Deus. O nosso coração é revelado diante das Escrituras. Sim, a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer lupa para identificar as partes mais minuciosas do nosso ser. Nada fica escondido, nada fica oculto diante da palavra de Deus. Então, ao termos contato com as Escrituras, logo aparece o nosso coração, logo aparece o que está escondido, as áreas ocultas. E Deus está preocupado, sim, com todas as áreas do nosso coração. Portanto, não dá para servir a Deus parcialmente, não dá para servir a Deus sem entregar todo o coração, não dá para servir a Deus e pedir ao Senhor que deixe de lado algumas coisinhas sem que Ele seja Senhor. Se queremos agradar a Deus e amadurecer na fé, todo o nosso ser, todo o nosso coração tem de estar no altar de Deus.